Fala, minha gente, aqui é Pedro Pisca, astrólogo da Grande BH. Eu vi um vídeo esses dias sobre a morte do Papa Francisco. Uma astróloga falou que ele já tinha morrido e o Vaticano não tinha revelado ainda. Não, nem julgo, acontece alguns erros mesmo. Pode ser que astrologicamente realmente estava muito forte, né, essa probabilidade, e mas por algum detalhezinho não veio aqui aquele ainda outro planeta dando o golpe final, vamos falar assim. E hoje eu vou falar, né, um pouco sobre o mapa dele e sobre como é a morte na astrologia. Quais são as tendências, né, planetárias que podem nos levar a esse fato. Antes de tudo, claro, uma olhadinha sobre o mapa dele, né? Então a gente tem aqui um ascendente em Câncer, com uma lua em Aquário. Então é interessante, porque é uma pessoa assim única, né? Original, rebelde, lua em Aquário é bem isso, pelo fato de ter ascendente em Câncer. A lua fica mais forte, ela rege Câncer, e Aquário tem essa coisa da rebeldia mesmo, a quebra de padrões. Eu acho que foi um papa único e um dos poucos que virá nesse perfil na história aí do Vaticano, né? Pelo menos a mais recente, mais próxima aí. E, então ele critica, né, toda aquela questão da luxúria, ele chegou já de voadora nos cardeais, altos cargos da igreja. Eu acho interessante também um Sol em Sagitário na casa 6, porque tem essa vocação espiritual, né, religiosa, beleza, mas não necessariamente apenas metafísica, porque quando uma pessoa ela tem, e não só Sagitário, assim como Júpiter, né, que é o regente de Sagitário, quando a pessoa ela tem uma vocação espiritual, mas a casa 6 está dialogando com isso, é uma casa mais ligada à ética, ao lado humano das coisas. Então, é um papa muito mais voltado para a questão social, né? A casa 6 é muito isso, das minorias, aqueles que sofrem, do que simplesmente dogmas fixos, né? Difíceis demais de mudar na igreja. Bom, então tem muita coisa interessante para analisar, né? Acho um mapa bem interessante, sabe? Mas vamos focar aqui no propósito. O que seria a morte na astrologia, hein? Tem várias e várias possibilidades, várias formas de morte também. Já ouvi astrólogos falarem, não é tanto a minha pegada, de que podem acertar numa chance, assim, sei lá, eu acho que é de uns 70% a data de morte da pessoa. E há pessoas que procuram para fazer testamento, né? Ou querer saber mesmo a data da morte. E você? Você arriscaria? Eu confesso que eu sou meio cagão para isso, viu? Então, Plutão, gente. Plutão, ele é o grande coveiro aí, né? Deixa eu chamar ele disso. Porque ele mesmo é o nome que os romanos deram para Hades, o deus do submundo. E é muito comum quando uma pessoa está com Plutão, né? Daquela intensidade no mapa, ela realmente passar para outro plano. E porque Plutão é o planeta das transmutações, né? Não é apenas da morte, né? Em si mesma, física e tal. Pode ser que a pessoa está passando por profundas transformações. Por isso que é muito importante o astrólogo, assim, né? Ter coerência. Não chegar para a pessoa e falar, olha, você vai morrer daqui a um mês, né? Porque e às vezes não é isso. Pode ser que a pessoa, né, esteja passando por uma profunda mudança na vida. Então tem que ter um olhar muito minucioso, né, e cuidadoso para isso. Eu prefiro falar que a pessoa está passando por grandes transformações mesmo e tal, que, né, ela não me procurou perguntando se vai, se vai morrer, né. É, casa 8 também, né, a casa plutônica. Mas também tem casas que falam de fim de ciclo. A própria casa 7, ela já foi entendida, muito, até tradicionalmente, isso como uma casa de fim de ciclo também. Ela é a última antes da 8. A 4, ela pode estar ligada até em termos assim de aposentadoria, a terminar algo que foi começado, né, desde a raiz, porque é uma casa raiz também. Então, um planeta dialogando lá pode falar sobre isso, né? Até a casa 12 também, que é a última casa. Mas claro que a gente tem uma zona de impacto mais forte, né? Aí depende dos planetas, se eles estão tensos ou não. Alguma casa, por exemplo, pode indicar doença, como a casa 6 e a 12. Então, será que é morte de doença? Qual planeta que está transitando nessas casas, né? Ou de acidente? Planetas como Urano, Marte podem indicar isso. Então a gente analisa as técnicas, né? Antes de tudo, os trânsitos planetários. Eu realmente, sinceramente, não vejo tanta ênfase nos trânsitos nesse momento, né? Plutão
tá tranquilo aqui no mapa, ele tá entrando em Aquário, não vejo ele dialogando de uma forma tão significativa com nenhum outro planeta, né? Júpiter ele já tá entrando na 12 dele, então, já tá na 12. Aí eu acho mais significativo, porque pode ser um fim de um ciclo de liderança religiosa. Júpiter tá ligado a esses temas. Então, aí, ó, já tem um sinal aqui. Mas claro que tem que ter vários e vários outros testemunhos. Ele está passando por um. Já passou, né? Já passou. Por um retorno de Saturno. Aí você vê direitinho onde que Saturno. Como que o céu estava quando Saturno passou pelo Saturno natal dele, que é 16 graus, alguma coisa aqui de peixes. Então esse céu pode falar de novas tendências abertas, né? Saturno, ele está muito ligado às previsões mesmo, sobre o tempo, né? Como as coisas se sucedem, se condicionam. Mas basicamente é isso. Não vejo tantos e tantos trânsitos fortes assim. Mas claro, uma pessoa já na idade dele não precisa de ter trânsitos tão fortes, né? Quando você vê uma criança de 7 anos, 8, por exemplo, aí a gente já fica mais alerta nessa de ver trânsitos muito fortes. Mas se não tiver, mas no caso dele não precisa, né, de tantos planetas forçando isso. Já é uma questão até quase que natural. Não precisa ter um mapa tão falando assim de morte, né? Mas claro, gente, um pouco sim, né? Tem a técnica das progressões também, que são esses planetinhas verdes ao redor, o Sol transitando ali por Saturno em termos de progressão, né? Isso sim já é um pouco chamativo para questões cardíacas, por exemplo, né? O Sol liga isso, pode haver alguma certa restrição nessa área. A Lua já passou por Urano, em termos de progressões também, a Lua é sempre muito chamativa. Isso sim pode ter dado também complicações de saúde, né? Mudanças muito bruscas, mas não, fora isso não tem tanta coisa aqui não. E também, para finalizar aqui, sobrepus aqui com o mapa de retorno solar, né? Céu de 17 de dezembro de 2024, o último retorno dele, a última vez que o Sol passou pelo ponto natal, que é uma técnica sempre muito importante, né? E aqui sim, aqui eu já vejo tendências maiores, né? Complicações de saúde. Olha a casa 6 aqui, a gente tem o próprio Urano, né? Um planetinha que eu disse que costuma trazer mudanças repentinas, né? Muito bruscas. Júpiter também está aqui, Mercúrio fazendo oposição a Júpiter lá na casa 12, que também diz respeito a doenças um pouco mais crônicas, graves, né? Do que passageiras. E a casa 8, lembra que eu já tinha falado? Que a gente tem a Lua, né? Marte também, e fazendo oposição ao próprio Plutão. E assim como Netuno, e um planeta que representa também a questão de velhice numa casa que fala também de início e fim de ciclos, né? Então eu acho isso muito chamativo aqui na casa 4. Mas é interessante ver a vitalidade de um Sol em Sagitário no ascendente. Ao mesmo tempo que ele passa por todo esse processo, pode ser que ele tenha aquela vontade de viver mesmo, né? Que ele ainda, na medida do possível, faça discursos, né? Orações, que apareça. Mas realmente, aqui eu não vou negar que há sim uma tensão, né? Tanto em questões assim simbólicas, como a questões mais fatídicas mesmo. Eu acho que a questão cardíaca, para ser sincero, eu nem pesquisei o que está acontecendo com ele, né? Se é algo mais respiratório, eu não lembro. Mas eu acho que é mais para essa questão cardiorrespiratória, né, segundo os planetas que podem anunciar problemas nessas áreas, né? Bom, então é isso, gente, né? O cara já deixou sua marca no mundo aí e com certeza vai ser lembrado por muitos como uma grande personalidade. Nos vemos, né? Quiserem sugerir um assunto aí, só escrever aí, gente. Abraço.